O poder instituído no planeta está dividido como numa balança de dois pratos. De um lado, aqueles que querem padronizar tudo. Comportamento social, econômico, político, ideológico, religioso. E de outro, aqueles que preferem a liberdade individual. A história exibe que o fiel desse equilíbrio mostra períodos alternantes. Ora de um lado, ora do outro. Para a felicidade dos amantes do livre-arbítrio, um governo global e totalitário jamais teve sucesso perene. Desde o Império Otomano, ele foi tramado, mas muitas vezes. E nenhum deles sobreviveu. Muitas são as sutilezas de poder para controlar sua vontade. O relógio do juízo final é apenas uma delas. O relógio do juízo final é um símbolo, uma metáfora. E como tal, a hora ali registrada não corresponde a um tempo real. A meia-noite pretende representar o fim de tudo, o juízo final. Os minutos que faltam para a meia-noite simbolizam a proximidade do término de nossa existência. Em 1947, ele foi criado, em plena Guerra Fria, também chamada Corrida Armamentista. Foi um conflito político-ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Naquele tempo, a União Soviética era um conjunto de 15 países hoje independentes. A Rússia era e é o maior deles. Essa refrega foi responsável pela polarização global. Isso foi no período logo após a Segunda Guerra Mundial. Durou de 1947 até 1991, com a dissolução da União Soviética. Esse antagonismo entre as duas potências provocou várias hostilidades entre países de um prato com os do outro prato, na balança que comparei no início. Sempre com a participação indireta da União Soviética e dos Estados Unidos. Ambos com fornecimento de armamento, treinamento de guerra, financiamento. Entretanto, Estados Unidos e União Soviética nunca se enfrentaram no tete-a-tete. O receio de uma guerra nuclear, que poderia provocar uma destruição em massa no nosso planeta, conscientizou Rússia e Estados Unidos. Rússia não, União Soviética naquele tempo. Conscientizou União Soviética e Estados Unidos da necessidade de máxima cautela. Era um palco de grande temor mundial por uma guerra atômica. Guerra que destruiria a humanidade. Então, o relógio do juízo final foi criado por um grupo de cientistas. Aqueles do Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. Entre eles, alguns dos que trabalharam para a criação da temida bomba de fissão nuclear. Igual aquelas que destruíram Hiroshima e Nagasaki em 1945. Cometeram esse crime. E depois morreram de medo.
talvez até arrependimento. Então criaram essa bobagem do relógio do juízo final. Com que objetivo? Talvez a intenção de um alerta. Povo do planeta Terra, olhe bem, o fim dos tempos estará próximo com a eclosão de uma guerra nuclear. Pobre povo, se isso fosse conscientizar aqueles que detêm o poder da decisão. A única coisa que esse tal relógio do juízo final realmente fez foi meter medo. Uma ação totalmente inútil para evitar uma nova guerra mundial, completamente conveniente para propósitos políticos e ideológicos. Em 1947, ele marcava 7 minutos para meia-noite. Com o passar do tempo, o boletim atômico foi acrescentando outras ameaças ao medo nuclear. As origens potenciais de ameaça incluem, agora, mudanças climáticas, inteligência artificial, bioterrorismo, guerra bacteriológica, guerra cibernética. Até os dias de hoje, anualmente, os tais cientistas, quase nada comprometidos com a ciência e muito envolvidos com a ideologia, anualmente adiantam ou atrasam o relógio do juízo final. Avanços quando uma nova dose de medo é necessária para moldar a opinião pública de acordo com seus interesses. E retrocessos quando o povo está no caminho que lhes convém. Alex Barash diz: colocar a humanidade em alerta permanente não é útil quando se trata de política ou ciência. E faz severa crítica ao boletim por não explicar a metodologia adotada e não mensurar os parâmetros utilizados. Anders Sandberg, do Instituto do Futuro da Humanidade, afirmou que o relógio pode induzir paralisia com essa bolsa de ameaças anualmente apresentada. Steven Pinker criticou severamente o relógio do juízo final, com as palavras de seu próprio fundador, de que o propósito é, abre aspas, preservar a civilização assustando os homens para a racionalidade. Fecha aspas. Ele afirmou ainda que o relógio é ilógico e não tem base em nenhum indicador objetivo. Esse relógio é uma das inúmeras práticas de indução de comportamento social, econômico, ideológico, religioso, convenientes para o poder e que aos poucos moldam as consciências sem que se apercebam disso, assemelhando-se aos padrões da implantação do medo utilizada por Mussolini, Stalin, Hitler, Franco, Mao Tse-tung, Fidel, Pinochet, Saddam Hussein, Kim Jong-il, Kim Jong-un, Maduro, e assim vamos. Ainda bem que uma parte da humanidade se apercebe, resiste e luta
pela liberdade.